Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Eu estou comentando com vocês acerca da apostila Autor 12. Vou comentar muitas obras desse autor, que é o professor Florestan Fernandes. Tem uma apostila menor, intitulada Aula 18, na qual também tem a resenha da obra A Integração do Negro na Sociedade de Classes, uma obra de 1978. O Florestan, como eu já antecipei na biografia, viveu em Cortiço. Então ele abordou muito essa questão. Como se deu? O que foi feito com o negro após a abolição da escravidão, a abolição legal da escravidão no Brasil? Eu comentei na aula passada como se deu esse processo de ascensão do capitalismo. E, naturalmente, vocês já perceberam como que a burguesia foi formada, como que o imigrante teve chance de ascender socialmente. E o negro, como que se deu a integração do negro na sociedade de classes? É o que eu pretendo oferecer para vocês na ótica de Florestan Fernandes. Na página 30, capítulo 1. Onde a produção se encontrava em níveis baixos, os ex-escravos tinham de optar, na quase totalidade, entre a reabsorção no sistema de produção, em condições substancialmente análogas às anteriores, e a degradação de sua situação econômica, incorporando-se a massa de desocupados ou de semi-ocupados da economia de subsistência. Então, assim, esquecendo um pouquinho de lado, fique na tua memória apenas, mas não trazendo aqui à baila a questão. Primeiro que você é escravizado. Não sei se você consegue imaginar o impacto psicológico. Não vou nem entrar nessa nuance, mas o impacto psicológico de você ser escravo e de uma hora para outra você não ser mais. A lembrança que fica. E aí você percebe que você não nasceu na África, você tem origem africana, mas você nasceu no Brasil, e você não tem uma cultura que desenvolve a ideia de trabalho livre, de autonomia. Aí você é solto, olha, você não é mais escravo, não tem nenhuma compensação financeira e é obrigado a procurar emprego em um país que ainda está se formando enquanto capitalista e que olha com você como um ex-escravo. Os antigos donos seus te olham com repúdio porque perderam uma propriedade. As pessoas que vão contratar, se puderem contratar, vai contratar alguém que é imigrante. É preferível ter alguém branco do que alguém negro trabalhando em minha propriedade. Então, todas essas questões o negro teve que enfrentar. O que fazer? Se submeter novamente, voluntariamente, a uma escravidão, a regimes quase análogos à escravidão, ou viver como miserável pelas cidades, sem trabalhar, sem inserir, sem poder consumir. Então, essa questão é uma das centrais na perspectiva da formação do Brasil e desse processo de discriminação racial que perdurou e ainda perdura, por assim dizer, por muito tempo. Tornava-se, primeiro aqui, ainda na página 30, a sociedade brasileira largou o negro a seu próprio destino, deitando sobre os seus ombros a responsabilidade de se reeducar, de transformar, para corresponder aos novos padrões ideais do ser humano. Já comentei isso. Tornava-se difícil ou impossível para o negro e o mulato dissociar o contrato de trabalho das transações que envolviam diretamente a pessoa humana. Então, se a pessoa nunca trabalhou de empregado, ela não sabe se eu já comentei que os patrões não sabiam diferenciar a obrigação do trabalho a ser oferecido. Os patrões não eram capazes de perceber que tinham um empregado e não uma propriedade. Da mesma forma, os negros também não eram capazes. Por isso que lá no seu primeiro emprego, quem já passou por vários empregos sabe disso. No primeiro emprego você fica todo relutante, né? Se você precisa do emprego para se alimentar. É diferente se você for lá, tem a sua casa, sua moradia, teu pai fala, ô filho, vai lá trabalhar. Se não der certo, o pai está aqui. Agora, se você precisa do emprego para se alimentar, para custear a tua alimentação e tua moradia, a primeira vez que você chega a trabalhar registrado para alguém, eu lembro que eu comecei com 8 anos tirando leite e depois com 13 na serraria,
eu tinha medo do patrão, eu não podia ver o patrão ali porque eu ficava com medo dele me demitir. Aquela situação de trabalho, daquela situação dependia da minha alimentação. Então para o negro foi muito pior do que isso. Essa sensação de, e se essa pessoa me manda embora? E aí você se submete aos mais degradantes. A pessoa chegava para você, às vezes eu tinha aula, por exemplo, o patrão chegava, ô Helder, eu preciso que você fique até mais tarde. Vai ter hora extra? Não, não posso pagar hora extra. Mas você ficava de medo de ser mandado embora. Então você vai fazendo concessões, você vai trabalhando sábado, você vem domingo, você fica até mais tarde, você perde aula. E nesse contexto, os negros também associavam, por que eu vou me entregar voluntariamente a um regime de escravidão? E aí muitos conflitos acabam relegando o negro para a margem da sociedade. O negro saiu da escravidão física para entrar na escravidão moral, e que esta é mais difícil de combater por não ser reconhecida e suscitar controvérsia até entre suas vítimas. Bom, acho que não preciso nem explicar aqui. Capítulo 31, página 31, capítulo 2, pauperização e anomia social. Bom, aqui vai falar um pouquinho sobre como que para a gente viver, para a gente prosperar no capitalismo, é preciso que exista uma ordenança. Agora, qual que é a situação do negro no cortiço? Numa mesma casa vive 20, 30 pessoas no mesmo cômodo, as relações sexuais, estou retomando esse conceito com vocês, as relações sexuais entre os adultos são presenciadas pelas crianças, as crianças são sexualizadas rapidamente, violações e estupros, a ideia ainda de masculinidade, ter bastante relações sexuais, essa ideia de prevenção, planejamento familiar não existe. Então a anomia, ela, por assim dizer, proliferou nessas sociedades que tiveram assim, efeitos muito nocivos, tiveram muito efeito em relação à incorporação, à integração na sociedade de classes. Deixa eu dar um exemplo. Para você estudar hoje, o que você tem? Se você for bem pobre, você tem alguém que te deixa estudar, que te envia para a escola. Mas o fato, se você não tem o que comer, se você não tem um pai que tem essa noção, que pode te dar um caderno, um pai que manda você estudar, um pai que sabe que jeito te educar. O próprio pai não conseguiu se inserir no sistema de trabalho por vários motivos. Então você não tem condição nem mesmo de ir à escola. De nada adianta a escola ser gratuita se o ambiente ali não é propício para isso. Se quem você coloca para cuidar da criança, às vezes abusam da criança. Se a sexualização é a regra do jogo, né? É a única coisa que sobra. O que sobra para aplacar, né? Então você tem essa noção de... O Florestan coloca aqui, tá? Não são minhas palavras, são do professor Florestan, estou só citando indiretamente. Ele coloca assim, uma das formas de você vencer, você não vence profissionalmente, você não consegue se inserir no sistema. Aí você se entrega à bebida, à sexualidade e vários outros vícios que proliferam nesses ambientes e promovem uma certa anomia social. O que é anomia social? A ausência de regras, a ausência de um projeto de vida. O negro na África, ele está estruturado em várias comunidades, com regras e costumes próprios. Aqui os costumes foram tirados, foram subtraídos. E aí, após o fim da escravidão, é preciso construir uma nova cultura. Ele não tem mais vínculo com o povo do qual ele veio. Porque muitos foram criados, foram gerados, eu utilizei criados porque é a nomenclatura da época, em fazendas. Então você tem várias fazendas de criação de escravo. Quando acaba isso, normalmente o lastro cultural desse indivíduo recém-liberto não é suficiente para que ele consiga se desenvolver de uma hora para outra. Uma geração, no mínimo ali, iria padecer, não só uma, né? Como até recentemente, até hoje ainda tem muitos casos de discriminação racial e muitas vias ainda são fechadas. Então é isso que o Florestan nos apresenta. E o relato do livro dele, para quem quiser ler, livro de 100 e poucas páginas, é bem interessante se você aceitar a nomenclatura, né? Ler com a nomenclatura da época. Se você ler com a nomenclatura de hoje, você vai ficar com raiva do autor.
Bom, na história de um informante é esclarecedor. Conseguiu colocação como emprego de escritório em branco, então o Florestan, sociólogo, está entrevistando um negro que conseguiu emprego no escritório, só para vocês entenderem um exemplo que o autor nos dá. Ele fez entrevista com a população e ele estava ligado ao movimento negro. Então esse relato que ele faz é daquela época, não é de hoje, tá bom? Depois de certo tempo, quando pensava que tudo ia bem na sua vida, trabalhar no escritório, trocaram o gerente do banco. O novo chefe me manda, aí é o negro dizendo, o novo chefe me manda limpar os sapatos dele. Disse-lhe violentamente que tinha cuidado de suas acomodações porque tinha ficado encarregado disso, mas que era empregado de escritório e não me cabia fazer o que havia mandado. E aí o chefe diz assim, negro é para isso mesmo. Aí o informante responde para o Florestan, eu cateio pelos colarinhos. O que o relato mostra? Que um negro que conseguiu uma ascensão, conseguiu um emprego de escritório, quando trocou o gerente do banco, o gerente chega e falou assim, você está aí cuidando dos escritórios, vai limpar meu sapato. E aí ele falou, não vou limpar teu sapato porque não é minha função. Aí o cara fala, isso aí é serviço de negro, isso é serviço de preto, né? O que isso quer dizer? Que mesmo quando conseguia um emprego, era difícil separar essa noção de que o fim da escravidão havia ocorrido e é criada uma barreira. Se essa barreira é criada, né, a pessoa fala, nada de nós contra eles. A barreira foi criada pelo branco, que separa o serviço de branco e o serviço de negro, que utiliza esses termos que hoje vai ser condenado pela lei, mas que nos primórdios ali da República utilizava esses termos normal, era comum, era banalizado essa questão. Então aqui é o Florestan contando esses relatos. Aí ele fala ausência de regras nas relações sexuais, ocasionada por um número alto de pessoas no mesmo quarto. Isso é evidente, por isso que hoje na tua casa o quarto do casal é fechado, você não tem acesso, você não vê o sexo dos teus pais, né? Você não vê os órgãos ali, porque isso é errado, isso atrapalha, isso acaba tirando essa noção de infância. Imagina você lá, uma criança vendo relações sexuais, só tem um cômodo, vai acontecer relação e você está lá com teus irmãos presenciando tudo aquilo. Bom, aí aqui o Florestan conta como que o Getúlio Vargas, de certa forma, as leis trabalhistas, a industrialização do Brasil permitiu que o negro começasse a trabalhar, mas não foi um ato bonzinho. O Getúlio não era amado pelos negros, alguns negros até amavam Getúlio, mas não era porque ele deu emprego. Simplesmente faltou mão de obra e o negro foi inserido, né? Já empreguei todo mundo, agora eu vou empregar um negro também. Na 32, os negros não possuem razões para compartilhar das convicções que levaram o assalariado a encarar o trabalho disciplinado, organizado e permanente. Ele quer dizer assim, para que ele vai seguir a rotina do trabalho, se esforçar feito um doido, se no final ele não vai conseguir passar do limite? Existe uma barreira para ele. O imigrante podia se esforçar, seria promovido, chegaria gerente, chegaria ao topo. Para o negro não, ele pode se esforçar como for. Se tiver 2 colegas para subir para o cargo de supervisor, o negro vendendo mais do que o branco vai e o negro fica. É isso que ele quer dizer. Como aconteceu com as mulheres muitas vezes. Você não olha a eficiência, você olha o gênero que a pessoa é e a cor da pele. Então, por que eu vou me esforçar tanto se até aqui é o limite? Se me puser esse limite, se eu não vou passar daqui, né? Então é uma das perguntas. Ir à escola exigia uma vida organizada e disponibilidade de recursos. Raramente as duas condições apresentavam conexão. E aqui em Fundamentos, dependendo da escola que você está, você tem que avaliar se o teu aluno ele tem condição de frequentar. Como no EAD hoje, porque no EAD nós estamos abrindo e reabrindo atividade. Porque não eu vou tirar nota de quem entrega atrasado, eu vou tirar nota. Não existe isso dependendo da tua condição. Como que eu vou pegar e vou tirar nota porque você me entregou um trabalho atrasado hoje, sendo que na verdade você não tinha uma condição, você teve que trabalhar durante o teu horário de aula nesse sistema à distância porque o teu pai está ganhando menos na pandemia, tua mãe está ganhando menos na pandemia.
Então existe toda essa questão que precisa ser levada em consideração. Ah, por que o negro não estudou? Por que fulano não fez isso? Cada indivíduo, cada grupo socioeconômico apresenta uma realidade diferente. Aqui o Florestan está falando do negro e eu tirei para o exemplo do nosso EAD, né? Como que eu vou pegar e avaliar ser um professor tal como eu era lá no presencial? Olha, o prazo é esse, o prazo é aquele. Não, eu tenho que verificar se houve algum fator que, de certa maneira, atrapalhou o desenvolvimento do aprendizado. O negro e o mulato não tinham como disciplinar, imprimir regularidade, intensidade, emprestar eficácia, absorção das técnicas, das normas e dos valores sociais exigidos. Aqui sobre como ele não conseguiu... Não é fácil você trocar, né? Você pegar e deixar de ser... Você até agora é uma propriedade e aí foi elevado ao status de ser humano. Não é fácil você mudar de uma geração para outra. Exige processo longo. Bom, ali na página 35, o Florestan fala um pouquinho um artigo, o que é a Revolução. Eu vou só comentar, que daí eu faço mais um vídeo e finalizo essa obra do autor. Página 35, que é a Revolução, ele mais ou menos fala que nós temos que as massas exploradas têm que tomar consciência da impossibilidade de viver como antes, reclamar em transformações. Fala que o proletariado, os negros também têm que se movimentar no sentido de não aceitar o que os dominadores fazem. Ele nos adverte na página 35, 36, de concessão em concessão, de miséria em miséria, suas forças militantes perderam a oportunidade histórica e viram-se condenados para salvar o espaço histórico do proletariado, a renegar os valores fundamentais do socialismo revolucionário e toda a estratégia revolucionária do proletariado. Bom, essa obra que eu juntei com a obra do negro é o Florestan dizendo que por que o Brasil aceita tanta coisa? Por que aceitou um negro explorado tanto tempo? Por que o trabalhador é explorado por tanto tempo? Porque o sistema, conforme a burguesia foi se organizando na perspectiva de Florestan, eles vão tirando as coisas aos poucos. Tiram direito aqui, tiram direito ali, finge que faz uma coisa boa, como por exemplo a abolição da escravidão. Eles colocam como se fosse um evento transformador, só que na prática não mudou quase nada na vida dos negros. Finge que vai conceder leis trabalhistas para os trabalhadores, e essas leis, ficou um pleonasmo aqui, mas eu quis enfatizar, e essas leis vão melhorar a vida, mas na prática você não consegue ascender socialmente, ou apenas uns poucos conseguem ascender socialmente. Então, essa é a análise do professor Florestan sobre a integração do negro na sociedade de classe. Tem um livro, Que Tipo de República? Se vocês quiserem ler também, vocês podem ler, mas eu não vou comentar com vocês. E na próxima aula eu vou fechar com o significado do protesto negro.